Muito bem, meus queridos. Como eu disse já no início, temos a oportunidade hoje de refletir sobre este texto que é belíssimo, não é? E é uma narrativa que só se encontra no Evangelho de São Lucas. Nós vemos esse episódio que acontece no dia do sol, não é? No dia de domingo, o primeiro da semana. Se nós olharmos o relato do Evangelho de São João, por exemplo, nós vamos lembrar aquelas leituras onde se falava que os 11 estavam numa sala trancados, com medo, a portas fechadas. Vocês se lembram? E Jesus se coloca no meio, e Jesus se faz presente e deseja a paz, mas eles estavam a princípio com medo. Aí nós temos o episódio dessa narrativa, onde também temos 2 discípulos de Jesus. Esses, mais do que com medo, tinham perdido até a esperança, ao ponto que fugiram, não é? Deixaram Jerusalém, deixaram a comunidade que eles tinham formado, deixaram os irmãos, deixaram aquele grupo que estava lá, dos discípulos, fechados, trancados, a portas fechadas, e foram-se. Saíram de Jerusalém. Nos conta essa narrativa que foram para este povoado de Emaús, contrariados, não é? Sem esperança. São Lucas vai dizer que eles vinham pelo caminho, até que discutindo sobre o que tinha acontecido. Olha já o grau da falta de esperança, não é? E Jesus o acompanha. E Jesus vai ao encontro deles. E Jesus se põe a caminhar com eles. E é interessante que as palavras dos discípulos, se você prestar atenção, talvez soe até com certa grosseria para com Jesus, não é? Jesus se aproxima e pergunta: o que vocês estão discutindo pelo caminho? E um dos discípulos diz, não é? Olha, você é o único peregrino por aí, ou seja, os andantes, aqueles que passavam Jerusalém, não é? Geralmente eles sabiam o que havia acontecido. Geralmente eram as pessoas que portavam as notícias para levar para os outros lugares, não é? As notícias caminham desse jeito, não é? É como uma fofoca, né? Você conta ali, a pessoa passa, escuta e leva para o outro povoado, não é? Então o discípulo é meio que até meio rusgo com Jesus, né? Não havia reconhecido Jesus. Então ele diz: por acaso você é o único peregrino que não sabe o que aconteceu em Jerusalém nesses últimos dias? E ele faz uma pequena narrativa dos acontecimentos que ele vivenciou com Jesus, não é? Fala das obras. Olha, Jesus foi um grande profeta diante de Deus e diante do povo, fez milagres, fez prodígios. Olha, isso mostra que eles vivenciaram isso, experimentaram isso de Jesus, mas eles ainda não tinham crido ou entendido perfeitamente os ensinamentos de Jesus. Se a gente recordar os evangelhos, a gente vai ver que desde o princípio, Jesus já explica o que vai acontecer com ele. Sim ou não? Sim, não é? Eu vou recordar vocês, tem uns que dizem um sim mentiroso, né? Nem lembra do que aconteceu, mas Jesus faz pelo menos 3 explicações do que vai acontecer com ele. Ele sempre diz: olha, o Filho do Homem vai para Jerusalém, e os chefes e os nossos sumos sacerdotes vão entregá-lo à morte, mas ele ressuscitará ao 3º dia. Jesus foi claro sobre isso, mas eles tinham essa dificuldade de compreender. E mesmo depois da morte de Jesus, mesmo depois das mulheres entrarem no sepulcro e não encontrarem o corpo, e mesmo depois de um anjo falar para elas: olha, Jesus está vivo, e ela foi até os discípulos e disse a mesma coisa: olha, o anjo falou que Jesus está vivo, o corpo não está no sepulcro.
eles ainda teimaram em não acreditar, não é? Teimaram em não acreditar. E Jesus vai dizer: olha como vocês são, ele fala, lentos, né, de entender a Escritura. Na verdade, talvez ele queria falar, mas vocês são as antas mesmo, né? Não conseguem compreender o que Jesus ensinou, não conseguem compreender as palavras dos profetas. Sabe, meus queridos, vocês estão rindo, mas a palavra também é para nós, não é? Acho que Jesus, de vez em quando, fala: meu Deus do céu, criatura lenta, né? Ou diácono que às vezes custa entender as coisas que o Senhor quer dizer. Ou a palavra de Deus às vezes está estampada na nossa cara, e às vezes nós ouvimos todo domingo, ou todos os dias da semana, uma leitura bíblica, um ensinamento de Jesus, mas ainda nos falta essa capacidade de compreender. Por quê? Não porque não temos inteligência, mas porque por vezes nos fechamos, não é? Nos fechamos. E se a gente se fechar, nós podemos ser os mais inteligentes, os mais dotados de conhecimento, que mesmo assim, a palavra de Deus não vai adentrar a nossa vida para mudar a nossa história. Jesus começa a explicar, não é? Eles ainda não tinham reconhecido Jesus. Mas Jesus começa a explicar todas as passagens bíblicas que falavam sobre o Filho do Homem, que falava sobre Jesus, que ele viria, que ele seria da descendência de Davi, que ele entregaria a sua vida, não é? E que ele ressuscitaria ao terceiro dia. Diante de tudo isso, aqueles discípulos começaram a se abrir para Jesus, a se abrir para a ação de Deus. É um processo, não é? Porque não foi, nossa, vamos pegar aqui no cantinho, vamos conversar 10 minutinhos. Não. Uma caminhada de 11 quilômetros com pessoas conversando, demora, não é? Demora. Então, foram algumas horas para que a palavra conseguisse chegar, ter uma abertura no coração daqueles dois discípulos. É interessantíssimo e belíssimo como essa narrativa caminha, porque diz que quando eles chegam a Emaús, Jesus faz de conta que vai passar adiante. É interessante, não é? Jesus quer saber qual é a decisão daqueles dois discípulos, até onde a palavra chegou no coração deles, até onde eles foram acalentados, até onde, não é? Houve uma abertura, porque eles podiam simplesmente deixar aquele peregrino que eles tinham acabado de conhecer passar adiante, mesmo ele tendo falado palavras bonitas, mesmo ele tendo conhecimento, não é? Poderia deixar, como nós muitas vezes deixamos, não é? Quantas vezes a palavra de Deus chega até nós, quantas vezes nós temos aconselhamentos interessantes, bonitos e verdadeiros da parte de Deus, quantas vezes nós ouvimos a palavra, quantas vezes ouvimos sermões que nos ensinam, quantas vezes nós debruçamos diante de uma leitura ou de um texto que por vezes tem a palavra de Deus, ensinamentos bons para a nossa vida, mas nós deixamos passar adiante. Deixamos passar adiante. É preciso que a gente tenha essa atitude, não é? De Cleófas e esse outro discípulo. Fica conosco. Fica conosco. Fica conosco. Porque só a partir desse momento em que nós pedimos, fica conosco, Senhor. Por vezes a gente ainda não vai reconhecer Jesus, porque precisa de um processo da nossa vida para a gente reconhecer plenamente quem é o Cristo. Eu falo porque por vezes a gente acha que conhece, não é? Nós ouvimos tanto falar de Jesus, e desde a nossa infância, nós que somos brasileiros, cristãos, criados num país cristão, então desde pequenininhos ouvimos falar de Jesus. Nossos pais, nossas mães, nossos parentes próximos ensinaram as primeiras orações.
E é interessante que nós estamos tão envolvidos nesse país, nessa cultura cristã, que às vezes nós pegamos até, vamos dizer assim, até certos vícios, não é? Às vezes até uma pessoa que se converte ao protestantismo, do nada ela fala, Nossa Senhora, não fala? Vocês já ouviram isso? Nossa, a hora que ela tem uma interjeição de alegria, fala, Nossa Senhora Aparecida, né? Então está tão enraizado em nós, que a gente já tem uma certa caricatura de Jesus, desde a nossa criança, desde nós criança. Então é preciso que a gente se abra a essa palavra que nós já ouvimos, a essa palavra que nós, de certa forma, conhecemos, mas ainda não compreendemos. Porque nós somos meio que lentos de coração, não é? Lentos. É preciso que a gente se abra, para que a gente possa compreender quem é verdadeiramente Jesus. Porque Ele vem, Ele passa, e o nosso pedido tem que ser sempre, fica conosco, Senhor. Mesmo que eu ainda não te perceba totalmente, mesmo que eu ainda não te compreenda perfeitamente, mas fica conosco. E aí os nossos olhos vão se abrindo, não é? Os nossos olhos vão se abrindo. E é bonito quando Jesus se põe à mesa com aqueles 2 discípulos, e ele faz o gesto que acontece em toda a Santa Missa, não é? Da bênção. E ao partir o pão, eles reconhecem Jesus. Reconhecem Jesus. E aí, de uma maneira muito bonita, quando Jesus desaparece das vistas dele, vistas físicas, não é? Mas Jesus ainda se faz presente. E a partir daquele momento eles conseguem compreender, olha, não nos ardia o coração? Olha, quando ele falava, algo não nos tocava e nos chamava a atenção? Como por vezes, quando a gente ouve uma belíssima pregação, de repente a gente vai embora, a gente sai daquele momento e ainda há um vislumbre e uma ressonância daquilo que a gente ouviu, e de repente a gente fala, nossa, mas como foi bonita aquela pregação que eu ouvi, como foi bonita aquele texto que estava em tal lugar, como foi bonita a fala daquela pessoa, como foi bonito o testemunho desse nosso irmão, dessa nossa irmã. Não nos ardia o coração? Mas é preciso, não é, meus queridos, que a gente se abra, que a gente se desarme um pouquinho, para que essa palavra chegue até nós e possamos ver Jesus. Possamos ver Jesus. Sabe que essa atitude foi a que moveu São Pedro. A primeira leitura de hoje nos traz um trecho do Ato dos Apóstolos, não é? E São Pedro é essa figura emblemática e incrível que retrata a nossa própria humanidade. São Pedro era um daqueles que estavam lá com medo, a portas trancadas, não é? A gente, no relato dos evangelhos, nunca viu um grande discurso de São Pedro, nunca viu ele fazer uma reflexão, não é? O máximo que ele diz é, meu Senhor e meu Deus, Tu és o Filho do Deus vivo. Importante, grande profissão de fé, é claro, mas a ação do Espírito Santo agiu nele, e ele reconheceu que Jesus Cristo era o Messias, mas ele ainda não tinha compreendido. Tanto é que ele estava a portas trancadas com medo. Mas depois da ação do Espírito Santo sobre ele, a gente vê ele capaz desse discurso, desse sermão incrível, não é? Narrado hoje no Ato dos Apóstolos. Veja como aquele homem simples, certamente com pouco estudo ou quase nada, muitos estudiosos vão dizer que era um analfabeta, consegue discernir agora perfeitamente da ação de Deus.
e sem medo, com coragem, né? Tanto é que ele começa já dizendo àquele povo e também aos sumos sacerdotes, chefes da nação: vocês mataram Jesus Cristo. Aquele que vocês mataram, Deus o ressuscitou. Coragem. Não parece nem aquele mesmo homem que teve medo quando Jesus foi preso, ficou às escondidas, olhando o que acontecia com Jesus. Vocês lembram lá no Evangelho da Paixão? Sim ou não? Tem uns que não lembram, né? Tem que ler mais o Evangelho. Mas veja, aquele que ficava às escondidas, e quando disse: olha, você não andava com Jesus? Não era um dos discípulos? Eu não, deve ser outro. Medo, não é? Medo. Quando Jesus morre, perde toda a esperança. Este mesmo homem agora com essa coragem. E se a gente está acompanhando o Atos dos Apóstolos durante todo esse tempo pascal, e a gente vê as maravilhas que Deus operou em São Pedro, pela ação do Espírito Santo, ele tem uma coragem, e uma ação que é incrível. Ele e João, companheiros de caminhada ali em Jerusalém, por vezes são presos, e às vezes eles apanham, e muito, ainda saem cantando, ainda alegres, porque eles foram difamados. Olha só, fomos difamados por causa de Jesus, glória a Deus. Essa capacidade nós ainda não temos, não é? Se alguém fala uma coisinha de nós pula lá em cima. Olha, meus queridos, São Pedro tem essa transformação, é incrível. E agora ele é capaz de fazer esse discurso inflamado, eloquente, explicando: olha, Jesus é da descendência de Davi, e Davi morreu, e seu sepulcro está entre nós até hoje. Mas Jesus, não. Jesus está vivo, ressuscitado. Quem deu esse entendimento a São Pedro? Quem deu esse entendimento a São Pedro? Parece que ele também estava no caminho de Emaús, e Jesus também, de alguma forma, disse a ele: olha, eu já disse isso, você também é de coração lento de inteligência, mas vou te ensinar novamente. E o Espírito Santo reacendeu, reaviveu tudo aquilo que Jesus já havia dito, mas que precisava ser reaceso, vamos dizer assim, não é? Da nova compreensão. E Pedro tem isso. E ele faz esse discurso, esse sermão que, de uma forma brilhante, e arrecada multidões para Cristo, para Jesus. Meus queridos, mais uma vez vou me repetir. Vamos pedir para Jesus: fica conosco. Fica conosco. Quando nós ouvirmos uma palavra, quando nós ouvirmos aquelas coisas que vêm ao nosso coração e que partem do coração de Deus, vamos pedir ao Senhor: não deixe passar isso da minha vida. Não deixe que essa palavra entre no ouvido e saia pelo outro. Não deixe que esse ensinamento fuja do nosso coração. Não deixe que esse mandamento de Deus para a minha vida, para o meu bem, seja uma coisa passageira. Fica comigo, Senhor. Fica comigo. E todo dia vamos pedir isso. Sim ou não? Sim. Olha, agora eu senti um sim com firmeza, não é? Eu estou confiante. Todos os dias. Fica comigo, Senhor. Fica comigo. E sabe o que é o melhor? Ele fica. Né? Já temos essa certeza. Se a gente pedir, ele fica. Mas se a gente não pedir, ele fica também. Mas quando a gente pede, acontece essa reciprocidade, não é? A gente tem a intenção que ele fique. E se ele fica, nós também ficamos com ele. Não é maravilhoso isso? Sim ou não? Sim. Então amém para isso, não é? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.